E é uma produção que é anual, é o ano inteiro, ela tem mel ou tem uma época que não tem? É um período, né? Esse período começa junho, vai até final de outubro, começo de novembro. É o período de seca. Independente do lugar aqui, ou isso é só pra nossa região aqui? Dependendo onde tá seu apiário. Tá, depende Meu do apiário lugar. tá na Mata Atlântica e no Cerrado. Então, esse período de floração é julho até final de outubro, começo de novembro. Em outra época do ano, você não consegue tirar mel? Não consigo. Caramba, mano. Então é um negócio bem sazonal mesmo, assim, né? Principalmente nessa época que tá com muita chuva. Então, assim, igual a gente falou, que ela não sai com chuva, não sai com frio. Ela fica dentro da colmeia comendo aquilo que produziu naquela florada de julho até outubro. Mas quando tá fora da época de extração, vocês têm um trabalho que é tipo manutenção das casas. Você consegue trabalhar o ano inteiro o nosso trabalho ele é abelha? anual. Ele é o tempo inteiro. A gente não para, hora nenhuma. É igual agro. Agro não para. É igual produção de soja, produção de café. Hoje, é igual você perguntou sobre essa questão da produção. Depende muito da região. Por exemplo, na nossa região aqui, o nosso período de florada ele é até um pouco mais extenso, porque nós temos área de cerrado e nós temos Mata Atlântica. Então a gente tem uma abundância um pouco maior. Pô, é um privilégio isso aí, né? E sem falar que aqui na nossa cidade, principalmente, nós temos plantações. Plantação de milho que traz o pólen, né? Tem ali... E maracujá também, parece que é bom, né? O maracujá nem tanto para as abelhas, porque essa polinização ela é feita por outro tipo de abelha, que é o mundango. Assim, o maracujá para as abelhas, elas vão lá e roubam o pólen. Mas só para produção captura. Para polinizar o maracujá não é bom. Mas assim, mas o maracujá precisa da abelha para produzir. Você não consegue uma produção de maracujá sem uma produção de abelha. Que é um outro tipo de abelha. E aí, como eu estava falando, o que acontece? Essa parte de, vamos dizer assim, do trabalho, do ciclo, ele vai funcionar muito por região. Por exemplo, no Nordeste é diferente, a florada de lá abre num outro período, aqui chuva, nós abrimos em outro, porque depende muito de como que é o biossistema ali, vamos dizer assim, o bioma ali daquela região. Aqui na nossa região nós somos privilegiados, nós temos Cerrada, Mata Atlântica, as plantações... Porque isso acaba trazendo uma floradinha ou outra. Ajuda o café, a soja, claro, sim, o café. A soja nem tanto, mas não para produção de mel. Mas a abelha é o polinizador, um dos maiores polinizadores da soja. Então, para a produção de soja, a abelha é super importante. Então, assim, é um trabalho... Vou dizer para você, eu acho que dentro do nosso biossistema, se existe um ser tão importante quanto a abelha, eu desconheço. Sem ela, daqui 4 anos, nós não estaríamos aqui. Não teria comida na natureza. Não teria comida. Então, assim, não se cria Você um acha que biossistema. chegaria nesse ponto, mesmo com a evolução do homem, mesmo com a evolução de do plantar, tudo, né, cara? Vou ser muito sincero. Poderia existir, sim, mas nós não poderíamos viver porque precisa das plantas para fazer a liberação de oxigênio, aquela transformação. Sim. Então, quando você pensa, não é só a questão de alimento. Existe uma questão de biossistema. Porque a abelha, ela não traz só o alimento. Existem flores que precisam de nascer para aquela flor morrer, para cair uma semente, para nascer uma nova árvore, e assim se vai. Então, é um pouco maior do que isso. Eu acredito que sem termos as abelhas, eu não consigo ver, diante daquilo que eu venho estudando, que eu venho procurando entender, que nós conseguiríamos sobreviver sem o trabalho que elas fazem, mesmo com todo o mecanismo, mesmo com toda a tecnologia, para viver como vivemos hoje. Talvez vamos viver em cápsulas geradas de oxigênio, como se diz, induzido, alguma coisa assim, vamos dizer. Inclusive, eu vi um podcast de vocês, né? Quem sabe lá na Lua. Exato. Mas aqui em Terra eu acho um pouco difícil. Isso é muito louco, né? Porque, tipo,
tem um predador que depende delas, né? Tem alguma coisa que, se ela não polinizar ali, aquele animal não vai conseguir comer, e aquele animal, ele é presa de outro predador. A planta não consegue reproduzir. É muito foda isso. É um ciclo, vamos dizer assim, que é o sistema, né? Ele funciona dessa forma. Sim. Tem que ter o predador, tem que ter a captura, e assim se vai dentro de um ciclo. Mas ela é tipo a reprodutora da flora, né? Sim, ela é a maior reprodutora dos predadores, mas independe de predador. Se não tiver abelha, você acaba com o principal sistema de alimentação, que é a flora. Pô, não tem. Acho que eu vi aí um estudo aí, são mais de 70% das plantas que existem dependem da abelha ou para o pólen, ou para polinizar, ou para fazer alguma outra parte do processo da planta. Sim. E não é só não é só as abelhas que a gente trabalha, mas sim as abelhas nativas do Brasil, que são mais de 300 espécies de abelha sem ferrão no Brasil. Sem ferrão. Sem ferrão. E ela é importantíssima.